nunca desista. Em quase todos os conceitos de anime, isso é dado como uma forma para superar limites e conseguir aquilo que você quer. Você querendo ser o Rei Mago, onde mesmo quando sem magia ou perdendo seus braços, que são uma das únicas formas de lutar, mesmo assim não desistiu. Naruto querendo virar Hokage, onde no clássico ganhou um prodígio Neji, onde lá ele mostra como não estamos ligados a um destino. Midora querendo virar o herói sem individualidade, mas acaba ganhando o maior herói de todos, o seu poder. E assim começa a sua jornada e treinando para conseguir usar esse poder sem se machucar. E temos Subaru. Pra recuperar o que um dia já foi meu. Se pessoas fossem livros, seriam lidos por quem esqueceu. Subaru é um moleque de 17 anos com problemas emocionais. Por causa de seu pai, que tem uma fama incrível de sempre ser o melhor, sempre foi esperado dele também ser assim. Uma pessoa que nunca falha. No momento era assim, mas depois que cresceu mais um pouco, percebe que tá ficando para trás. E não está chamando essa atenção que ele é destinado. Não está seguindo os passos de seu pai. Pra chamar a atenção, começa a fazer umas brincadeiras, sendo o centro da diversão, mas quando percebe, vai crescendo e acaba ficando sozinho. Suas piadas não têm mais graça e ele se vê inútil. Sempre na escola tentava chamar atenção, mas não adiantava, então resolveu se isolar. Trocou a luz pela escuridão do seu quarto. Ele parou de estudar e fazer qualquer coisa, mas mesmo assim seus pais não o odiavam por isso. Sabiam pelo que ele estava passando, isso era ruim pra ele, e mesmo assim eles não o forçavam nem brigavam com ele nada. Subaru queria ser chamado de inútil e queria que fizessem ele desistir de tudo. Ele se odiava. E com a vida desse novo mundo que ele foi jogado do nada, ele podia recomeçar. Histórias de um herói, me conte o que eu não sei. Nesse mundo, mesmo que Subaru fosse o protagonista, ele era apenas mais um. Aqui não tem boas-vindas nem nada, apenas um lugar que ele achava que podia se destacar. Ele se achava o protagonista daquele mundo, mas isso tudo sempre foi jogado na cara dele. Ele era um fraco, um humano. Isso ele percebe quando se encontra com Reinhardt, o ser mais poderoso de todo esse mundo inteiro. O que podia ser o protagonista e do lado o Subaru, que é o protagonista, mas aqui ele age mais como um figurante, um fraco. Aqui Subaru vai passar por tudo até que consiga cumprir seu objetivo, incansavelmente e sempre lembrando de tudo, desde a maneira que foi morto até todo o trauma emocional que passou. Sempre mostrando que aquele mundo não é fácil e com isso a máscara do Subaru vai caindo de pouco em pouco. Que na verdade ele não é especial, mas tenta se mostrar para suprir esse vazio que ele tem. Subaru é um humano normal, que chora, tem arrependimentos, às vezes é egoísta, mas isso tudo é normal nosso. A gente também é assim às vezes. Muitas vezes ele se vê perdido no que fazer, mesmo que tenha chances infinitas, cada vez que ele morre é um trauma novo. Mesmo que você pense, se eu fosse Subaru, eu fazeria diferente. Cara, você não é um estrategista e nem o Subaru, ele é apenas um garoto. Foram poucas vezes que ele tomou uma decisão de voltar no tempo por conta própria, ele sempre foi tomado por uma emoção para se desviver. E na maioria das vezes isso acontecia por acaso. Como todo ser humano, ele também já pensou em desistir. Volto a ser quem sou, pra ter de volta quem amei. Desistir, essa palavra é horrível, né? Mas muitos animes acabam te incentivando a você não desistir, e isso também acontece na vida real. Mas mesmo assim tem momentos que realmente nós desistimos de algo, tipo, você tá seguindo aquela faculdade que você queria, mas depois de um tempo você percebe que não é o que você quer fazer e você acaba saindo, depende da pessoa também, né? E um exemplo mais próximo assim da realidade, canal no YouTube. Aposto que você já tentou fazer um canal aqui no YouTube pra dar certo. Primeiro você começa animado, fazendo seus vídeos todos bonitinhos e do nada nenhuma view. E pensa, é meu primeiro vídeo, tá de boa. Segundo vídeo, 5 views. Terceiro vídeo, 4 views. Se esforça mais pensando que é a edição que tá ruim e aí acaba pegando menos views. Você faz um vídeo totalmente editado bonitinho, você pega poucas views. Seguindo assim até você perceber que não tá dando certo. Muita gente desanima nisso. Pesquisa tutoriais e mesmo assim não consegue views. E aí acabou você tá num mundo novo. Pode ter calma que vai dar certo.
E isso também acontece com o Subaru. Cada vez que acontece algo para ele acabar voltando no tempo, é algo novo para ele. O que posso fazer para não morrer e conseguir salvar todo mundo? Mas mesmo assim, muitas vezes ele também dá errado. Ele surta ou muitas vezes fica traumatizado, igual com o Peter Gilst, onde não importava o rumo que tomava, sempre acabava perdendo. Lá estava com as emoções da flor da pele pelo que fez no evento e depois perdendo, e isso gerou isso nele. E indo embora, ou era atacado pela baleia ou chegava mais tarde. Muitas vezes conseguia chegar a tempo, mas do nada o Peter Gilst tomava seu corpo e mais uma derrota. Mesmo com um plano perfeito, ele era jogado no lixo por alguma coisa. E uma forma como ele desistiu foi quando ele ficou tão traumatizado que nem conseguia se mexer mais e ficava só deitado. Nessa hora ele desistiu de tudo, nem sabia o que fazer mais. Não sabia o que sentia e só aceitou aquilo. Não importava o que ele fazia, sempre dava errado. E nisso ainda veio um trauma ainda pior, ver a Ren sendo... Eu te amo. Teve a hora que ele tenta falar pra Emília sobre o retorno após a morte. E lá também ele tentou desistir de tudo, queria contar pra ela, queria desabafar o peso que ele estava carregando por não poder contar isso pra ninguém, porque sempre a bruxa ia lá e apertava um pouquinho o coração dele, não deixava e ameaçava matar ele. Mesmo que isso tirasse sua vida por completo, ele ia falar. E quando vê, é a Emília que morre. Você já parou pra pensar que Subaru nunca pode desistir? Foi sua primeira cara, ouço vozes que me guiam. Já esconda tudo na floresta e veja se eles não nos viram. Eu prometo voltar assim que eu tiver tudo que eles me tomaram. Pra ser quem eles conheciam, o Subaru que eles tanto amavam. Nunca desistir pode parecer encorajador, mas pensa em uma coisa. O poder do Subaru meio que ronda a Emília, onde mesmo que nunca tivesse seguido o caminho de conhecer ela, ia acabar voltando para ela. Isso vem um contexto muito bom na Rota da Preguiça, onde ele foge com a Ren e lá tem uma vida feliz e até filhos, mas mesmo assim, quando ele morre, volta para o mesmo lugar. O poder dele tem um pouco de conceito também, que eu acho que os checkpoints dele também é marcado quando ele fica satisfeito, e meio que mesmo ele estando com a vida muito boa com a Ren, ele ainda não estava satisfeito com o que aconteceu lá no castelo. Não tenho certeza se realmente segue o caminho que tem que salvar a Emília, então eu posso estar errado, mas ela tem algo a ver, certeza. E nisso acontece em todo momento, sempre que é levado a um lugar tem que resolver. Nesse contexto ele tenta sempre seguir por esse caminho, e também o fato desse poder dar muita possibilidade para ele. Se alguém morrer ele pode só voltar no tempo, só muda que é doloroso. O problema é quando você consegue tudo e do nada, mesmo com o poder, isso não adianta. Subaru sempre viveu em um contexto que tem que ser um herói, mas ele nunca se considerou, ele apenas punha essa máscara que deixava ele ainda pior. Por isso que no começo ele era tão chato. E agora você vê como ele amadureceu. Para todos, o Subaru é um herói esperto e destemido, mas na verdade é apenas um moleque que tenta seguir em frente, mesmo que não tenha escolha. E isso faz ReZero ser o meu Isekai favorito e um dos melhores animes já criados.